Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Tocantins, para acompanhar como é que estão as atividades de colheita da safra de soja e de plantio da segunda safra de milho também. E quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Maurício Buffon, ele que é diretor da ProSoja Brasil, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Maurício, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer também estar compartilhando as notícias do nosso estado, o andamento da nossa safra aqui, que, diga-se de passagem, muito complicado, bem complicado nesse momento. Maurício, justamente nesse ponto, dessa complicação, como é que estão esses trabalhos de colheita? O produtor aí em Tocantins tem encontrado dificuldades para avançar com essas atividades, né? Nós estamos com a colheita andando aqui em algumas regiões um pouquinho mais adiantado, como no norte, o centro, né? O sul do estado ainda começando aí na faixa dos 20%. Mas o grande problema é que vem chovendo bastante nesse momento aqui, nesses últimos 7 a 10 dias. Então, o produtor está com muito problema aí, principalmente aí de estradas vicinais, né? Trabalho de campo aí, na medida do possível, o produtor vai conseguindo trabalhar, vem tirando a sua safra com um pouco de umidade, mas as estradas aqui estão complicando muito o nosso trabalho aqui, não estamos conseguindo transitar nas estradas, muito problema de atoleiro nas vicinais e até máquinas também atolando, mas a safra vinha até num ritmo bom, mas nesses últimos 10 dias se complicou muito aqui no estado. E aí, Maurício, a gente consegue nesse momento ter alguma perspectiva, alguma projeção de produção para essa safra aí no estado? A safra aqui no estado vinha uma safra boa, dentro de uma realidade um pouquinho melhor. Nós acreditamos com uma produtividade aí entre 5% e 10% maior do que o ano passado, né? Na média geral, com os produtores que eu conversei hoje de manhã em várias partes do estado, de sul a norte, todo mundo relata uma colheita um pouquinho melhor, um pouco melhor. O fato é que nós temos uma insegurança muito grande nesse restante de colheita aí, o que vai acontecer devido a que as previsões aí mostram o tempo muito chuvoso, né? Então, de repente, acaba aqui invertendo a situação devido a essa perca aí por, às vezes, não conseguir colher, né? Mas o produtor é um guerreiro, ele vai trabalhando, vem tirando e vamos ver se conseguimos romper aí esse final de safra aí aqui no estado. Com exceção do sul do estado, a região de Gurupi, peixe, ali a safra ainda tem um grande percurso para percorrer, porque eles estão um pouco mais atrasados. É normal, o sul do estado planta um pouquinho mais tarde, então nesse contexto aí eles estão mais agora com um problema um pouco maior aí para conseguir colher nesse momento. E aí, Maurício, só para a gente entender um pouquinho melhor o tamanho dessa produção, você comentou, 5, 10% maior do que o ano passado. Como é que ficou essa média no ano passado, só para a gente ter esse parâmetro de comparação? A média do estado aqui ficou na faixa de 53 sacas de soja o ano passado, né? Nós acreditava aí numa safra aí de 55 a 57 sacos esse ano. Vinha se desenhando, as lavouras vinham muito boa até nos meados de janeiro aí, né, até começar a colheita. O grande problema é que hoje nós podemos se falar que todo produtor deixou de colher alguma coisa aí, 3, 5% dentro da sua própria área, aquela área um pouquinho mais úmida, aquela área onde tem um probleminha um pouquinho maior de umidade, devido a esse excesso de chuva nesse momento, o produtor não conseguiu entrar para colher essa safra, né? Então, esses pedaços da lavoura. E vai se somando aqui a um e outro, então acaba que impactando na média geral também das lavouras, né? Isso é uma realidade aqui do estado. O estado ele é muitas áreas menores e então você não tem uma grande extensão uniforme, né? Então, são várias áreas menores para formar esse mosaico aí de lavoura aqui do estado do Tocantins.
Então, isso deixa o produtor um pouquinho apreensivo e até por conseguir tirar esse restante de safra que tem ao campo aí, porque dessa semana as chuvas começaram a se intensificar novamente, né? E aí, contra o tempo, não tem o que fazer. A gente tem que esperar e ir trabalhando naquelas horinhas que consegue trabalhar. E aí, Maurício, olhando agora para o mercado, como é que o produtor aí de Tocantins avançou com as vendas da soja? Tiveram boas oportunidades de vendas? Os preços foram bons? O que a gente pode falar da comercialização até aqui? Comercialização, com um contexto geral, nós tínhamos uma safra menos vendida que os outros anos, né? Devido a vem subindo o preço aí na hora da colheita, o produtor ele se segurou um pouco. Tendo em vista que nós temos os pacotes, né? Quem compra produto e fecha seus negócios para poder plantar, né? Pegar dinheiro emprestado, então faz essas trocas. Então nós temos um volume já comercializado lá atrás, né? Eu acredito entre 35% e 40% da soja do Tocantins ela está comercializada num preço que não é de hoje, né? O preço lá, quando nós estávamos plantando ainda, lá no mês de outubro, novembro, até antes um pouquinho, devido que a programação tem que ser feita antes. E depois disso, o produtor, né, esperou e veio comercializando pouco a pouco, e tem sim um pouco de soja para comercializar agora nesses níveis que está. Mas não é toda a safra que o produtor vai conseguir aproveitar esse preço que está aqui hoje, em torno de R$180 a soja aqui no centro do estado. Realmente o produtor ele não tem um capital para bancar a sua safra como um todo, então algumas trocas são necessárias e o produtor acaba aqui travando lá na hora do plantio, né? Um pouco antes do plantio, então. Então, isso é um contexto na nossa região, até por ser uma área de expansão, o produtor ele ainda é carente de se capitalizar, porque ele está expandindo, está abrindo novas áreas, e isso, por ser uma região de expansão, é muito normal, e acaba que não tendo o capital total para poder bancar a sua safra. Isso é uma realidade aqui do Mato Piba em geral, e a nossa é da mesma forma, né? Então, assim, mas eu acredito que o produtor tem soja, pelo que a gente conversa dentro dos nossos grupos aqui da ProSoja, a gente sente que o produtor ainda tem um pouco de soja para comercializar, sim. E aí, Maurício, pensando agora, né, nesse mesmo cenário que você comentou das chuvas, do atraso na colheita, como é que isso impacta no plantio da segunda safra de milho? O produtor consegue fazer essa semeadura, conduzir as suas lavouras, ou também tem dificuldades para o milho? O milho vem com uma grande dificuldade, começando por sementes, né? Nós tivemos muitos problemas de semente de milho, não entrega ao produtor no momento correto. Muitas empresas aí tiveram dificuldade aí no contexto geral de entregar a semente. O produtor vem plantando, a programação nossa era de crescer aí, nós temos dentro do estado de 400 a 450 mil hectares de milho. Não sei se vamos conseguir atingir isso aí. O fato que também, da mesma forma que o soja não foi colhido em algumas áreas, o plantio do milho, eu acredito que até em mais áreas isso vai acontecer. O produtor vai ter que acabar deixando algumas áreas de plantar por o excesso de umidade. Principalmente ali na região oeste do estado, nós temos uma faixa muito grande de lavoura ali, que está com bastante problema de excesso de umidade, e o milho não vem bem, né? Diferentemente, o milho, se você plantar com muita umidade, amarela, fica um milho muito mal plantado, muito mal conduzido, com um custo altíssimo que está do milho hoje, né? Porque plantar milho aí com ureia a praticamente R$6.000 a tonelada, na faixa de $1.000 aí, é bem complicado. Então tem que fazer um plantio para realmente ter colheita, porque senão também acaba carregando até uma dívida aí, se não conseguir produzir. E eu acredito que fica assim algumas áreas que estavam programadas para plantar sem plantar. Mas ainda acreditamos aí que vamos ter um crescimento nas áreas de milho, porque esse ano nós tivemos uma condição lá no mês de outubro, choveu bem no começo de outubro, então muita gente plantou no começo de outubro, por isso que a gente acredita que plantando soja lá em outubro, você acaba colhendo dentro do mês de fevereiro, automaticamente essa área vira segunda safra de milho.
Maurício, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário das lavouras no estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Realmente é um ano bem complicado, né? Temos muito problema de estradas vicinais, né? Precisava que o governo do estado aqui desse uma olhada. Sabemos das dificuldades que também que o estado tem com as estradas, mas precisa se intensificar essa recuperação de estrada, esse auxílio ao produtor, porque se o produtor também não conseguir tirar a safra dele de grãos de dentro das suas propriedades, automaticamente esse dinheiro também não gira no comércio local e o estado acaba também tendo uma menor arrecadação. Então o recado é, né, que os governos aí olhem para nós nesse momento que a gente está precisando dessas estradas. E lembrando que essa estrada onde que passa grão, passa o ônibus escolar, passa a van, passa a ambulância, um contexto de coisas que passam na estrada, não é só o grão. E nós temos algumas estradas interditadas por muito mal conservação no período da seca, e agora as consequências vêm agora, né? A chuva nessa época é normal cair, esse ano ela está um pouco acima do normal, mas é normal cair, então a gente precisa olhar essa questão das estradas com mais planejamento para o produtor poder sofrer menos. Seria isso, deixo um abraço aos amigos aí do Notícias Agrícolas e até uma próxima. Maurício, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui, claro, o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer esses números finais da soja e também acompanhar como é que vai ser a safra de milho aí no Tocantins. Um abraço, até a próxima. Até mais. O Maurício Buffon, ele que é diretor da ProSoja Brasil, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de colheita da safra de soja 21-22 lá no estado do Tocantins. Maurício apontando colheita em 60% das áreas nesse momento, regiões norte e centro mais adiantadas, a região sul ainda com apenas 20% colhido, um atraso que é normal lá para a região sul de Tocantins costuma colher depois mesmo a sua safra, mas muitas dificuldades nesses últimos dias com relação à chuva. Maurício apontando os últimos 7 a 10 dias com muitas precipitações, produtor com dificuldade de entrar na lavoura, realizar sua colheita, e um outro impacto importante nas estradas vicinais lá do estado que ligam as propriedades as estradas estaduais, muitos caminhões atolados, muita dificuldade para trafegar, justamente nesse momento em que o escoamento da produção é tão importante para o produtor que vai realizando a sua colheita. O Maurício destacando que as expectativas para essa safra eram muito positivas, até de um aumento na produtividade média registrada na safra passada, mas agora isso já começa a ligar um sinal de alerta. Essa chuva está atrasando os trabalhos, está dificultando a vida do produtor, muita gente vai deixar algumas áreas sem colheita, então essas expectativas podem ser revisadas até o final dessas atividades que deve acontecer aí nos próximos dias lá no estado. Ao mesmo tempo, o plantio do milho também avançou, as condições de chuva também dificultam um pouquinho esses trabalhos, e aí o produtor precisa sentar, precisa fazer o seu planejamento. O Maurício destacando que muitas vezes vai compensar mais deixar alguma área sem ser plantada, já que os custos de produção são muito altos e o plantio do milho em um terreno muito úmido, com muita umidade, pode dificultar o desenvolvimento das plantas. Então é um momento de planejamento por parte do produtor lá no estado de Tocantins. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.